Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje na nossa aula de História nós vamos estudar sobre as monarquias absolutistas. Monarquia. Monarquia significa governo de um único rei, que é só ele que manda. E será que existe esse modelo de governo nos dias de hoje, atualmente? O que vocês acham? Pois é, apesar de ser um modelo de política bem antigo, esse sistema monárquico ainda existe até os dias de hoje. O país da Inglaterra, lá na Europa, é um exemplo disso. Mas como que foi que a monarquia começou? Como que foi o início da monarquia moderna, na Idade Moderna? Primeira coisa, o local onde ela surgiu foi na Europa, nos países como a Espanha, Portugal, França e Inglaterra. E como que aconteceu? Bom, vocês já estudaram no ano passado sobre o feudalismo, em que cada feudo tinha um senhor feudal e dentro desse feudo era o senhor feudal que mandava em tudo. Tinha até um rei, mas ele não mandava, ele não tinha tanto poder. Depois das cruzadas, quando as pessoas foram embora do feudo, o feudo ficou quase vazio. E aí o senhor feudal não tinha mais em quem mandar. Então foi nesse momento que o rei, o monarca, assume o poder novamente. Por isso que o fim do feudalismo representa o fortalecimento do rei. Esse rei, ele contou com o apoio de uma classe social que estava surgindo, uma classe de comerciantes que vendiam mercadorias. Essa classe social era chamada de burguesia. E foi a partir desse momento que os senhores feudais enfraqueceram, que o rei conseguiu poder e apoio da burguesia, que ele se torna um absoluto. Para esses reis terem bastante poder, eles se apoiaram em algumas teorias, que a gente chama de teorias de apoio ao absolutismo. Quais são esses teóricos? Eram pensadores, filósofos que escreviam livros a respeito de política e eles apoiavam bastante o governo absolutista. Vamos lá, começamos por Jean Bodin. Para ele, o rei é enviado de Deus para governar as pessoas. E o rei, ele representa o pai como governa a família. Então, assim, os súditos deveriam obedecer ao rei e não questioná-lo. Outro teórico absolutista foi Jacques Rousseau. Rousseau pensava que o rei também era o enviado de Deus para governar. E assim, qualquer pessoa que questionasse o rei estaria questionando a vontade divina para esse pensador Rousseau. Thomas Hobbes também foi um teórico absolutista. Para ele, o homem livre vive em completo caos e, portanto, precisa de um rei para governar e manter a ordem da sociedade. É somente um rei forte e absoluto capaz de tornar a sociedade harmônica. A frase que ele sempre usava era: o homem é lobo do homem. O que isso significa? Que o homem não pode viver livremente, ele precisa de alguém para mandar nele. E por fim, Nicolau Maquiavel. Tem duas frases muito conhecidas dele, que é: o rei deve ser temido e não amado, e os fins justificam os meios. O que isso significa? Para Maquiavel, um rei não precisava ser amado, as pessoas terem uma paixão, uma devoção por ele. Ele tinha que ser temido, as pessoas tinham que ter medo e muito respeito. E qualquer atitude que ele tomasse estava justificada. O importante é que ele governasse bem e efetivamente, ou seja, de forma absoluta. Por isso que os fins, ou seja, os objetivos, justificam os meios. Que meios? Ele poderia usar até mesmo da violência para praticar o seu governo. Por isso, Maquiavel defendia a separação entre governo e religião. Ele acreditava que o governo não precisava de religião, simplesmente ele poderia governar tudo sozinho. Assim, finalizamos a nossa aula de hoje falando sobre os teóricos absolutistas e como surgiu a monarquia lá na Europa. Agora, nós temos algumas atividades para responder na apostila. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Obrigada a todos e bons estudos!